Agora foi. Boa noite. Então, estamos iniciando o nosso Nós na História. Hoje, quem já tá por aí, vai dizendo um oi. A Débora, a Dani, a Rosa Maria. Rosa, já tá aqui! Vou dando uma boa noite aqui pro pessoal, esperando todo mundo. Gente, eu tô muito nervosa. Isso dá um nervoso, sabendo que ali em cima tá escrito ao vivo. Olha quanta gente, a Verena, a Rosa, o Edgar, a Isabelle. Isabelle, fica aí, Isabelle. Vamos então hoje ter mais uma live Nós na História agora aqui no Instagram, live toda terça-feira às 22 horas. A Tânia já tá aí também. Vou esperando aqui o pessoal chegar. E para quem aí acompanhou já o Nós na História, se você clicar aí no meu nome no Instagram, vai na bio, e lá na bio tem um link que vai te levar lá no YouTube, onde você vai encontrar vários vídeos, né, com vários personagens, para você conhecer os personagens da Bíblia e entender um pouquinho mais a Bíblia. Essa é a intenção do Nós na História. Aí a Sheila, o Ricardo, meu compadre de Caxias do Sul. Será que temos surpresa nessa live hoje, gente? Então, eu não vou, demorar muito, sabe que o nervoso vai pegando, mas enfim, nós estamos aqui então para mais um Nós na História. E eu quero dizer para vocês que sim, que hoje a gente tem uma surpresa aqui no Nós na História. Seguido eu falo aqui sobre os personagens da Bíblia e brinco de certa forma com os nomes desses personagens, dizendo que são ótimas sugestões, para serem colocados nos filhos. E às vezes eu até falo, que a Bíblia realmente tem muitos nomes. E parecendo ser brincadeira, mas isso é sério. Na verdade, a gente deve sim ter o cuidado, até com os nomes dos nossos filhos que vamos escolher, Não necessariamente que você deva escolher só nomes da Bíblia, mas que você vá em busca saber qual o significado desse nome, para justamente fazer uma boa escolha para os nomes dos filhos. E quando eu contei a história de Samuel, eu contei para vocês que eu tenho um afilhado que se chama Samuel e que ele é um doce de criança. E hoje o Samuel tá aqui na casa da Dinda. Olha aí a tia Rosa, a vó Rosa tá aí, ó. Estou curiosa, ela colocou. Tá aqui, vó Rosa, matamos a sua curiosidade. É o Samuel, esse é um menino que teve o nome dele sim, escolhido pelo pai, pela mãe, que é os meus compadres, a Camila e o Ricardo. Olha ali no pai, ó, o Ricardo mandando um coraçãozinho para você. Então o Samuel teve o nome escolhido sim, inspirado no personagem Samuel da Bíblia. E tá aqui, ele é um doce de criança mesmo, e hoje ele tá aqui, veio só dar um oi para todo mundo. Quer dar um oi? Olha aí, ó, tem gente chamando de lindo, ó. A Verena tá te chamando de lindo. Amanhã nós vamos dar um beijo na Verena lá, tá? Manda um beijo aí pra todo mundo. Oi! Manda um beijo pra todo mundo, então. Beijo pra todo mundo. Olha! Ih, temos invasores hoje na live. Muitos e muitos invasores. Acho que o Dino... Gente, isso não tava combinado. Tchau. Não tava combinado. Tchau. Então, tchau pra vocês. Ah, tá bom. O Dino veio buscar ele, então. Então, hoje tivemos invasão da live com o Samuel. Gente, eu combinei tudo direitinho, mas o Dino acho que ficou com um pouquinho de ciúmes e apareceu aqui para resgatar o Samuel, Então, hoje eu tô aqui para contar para vocês a história. Vamos ver aí quem mais que tá conosco, de dois personagens da Bíblia. Eu já tinha comentado, colocado lá nos stories durante o dia, que são dois personagens. E esses personagens, não vou fazer muito suspense hoje com o nome deles, são Ananias e Safira.
Mas o que eu gostaria de saber de vocês é o que vocês acham que Ananias e Safira são. Será que Ananias e Safira são bons amigos? Ou será que eles são irmãos? Ou será que eles eram um casal? Então vocês aproveitam ali, ó, Kátia, um beijo também, um abraço para você, Kátia. Quanto tempo! A Kátia tá aqui, a Tere. Ó, o Ricardo aí continua dizendo oi, né? Pois é, o Dindo veio buscar teu filho, viu só? Um abraço para vocês também. Alguém arrisca aí escrever o que Ananias e Safira eles eram? Será que eles eram amigos? Será que eles eram irmãos? Ou será que eles eram um casal? A Tânia já respondeu certo. Ananias e Safira eram um casal. A Julie Salvador, beijos, Julie. Beijos, beijos. Eu comentei semana passada que eu tô muito nervosa em fazer as lives, né? Mas que eu tô amando porque vocês estão aqui comigo. Isso é muito, muito legal mesmo. É legal, muito mais legal do que ficar gravando os vídeos, né? Sozinho. Aí vocês estão comigo, a Renata, gente, nós estamos até em Santa Catarina, Balneário Camboriú, olha aí. Beijos pra Renata, pro Vini também, minha outra afilhada, gente. Hoje é dia dos afilhados aqui. Essa live vai ficar salva, graças a Deus semana passada deu tudo certo, eu consegui salvar, então a da terça passada tá salva. A intenção é sim dar uma editada, conseguir fazer, né, também colocar a live lá no YouTube, a gente tá se organizando para isso. Então você que entrou aí, que chegou depois, quer conhecer o meu afilhado Samuel, que já apareceu na live, viu, Renata? Aí quando você vem para Erechim, ou eu vou para Santa Catarina, eu vou fazer a live aí na tua casa, aí fazer a live com os afilhados, né? Então você pode assistir depois, você que está chegando agora. E os nossos personagens então, Ananias e Safira, a Tânia já compartilhou aí conosco que eles eram um casal. E infelizmente eu vou ter que contar para vocês hoje que eles eram um casal de mentirosos. Sim, eles são conhecidos como um casal que combinou uma mentira. Infelizmente, eles não tiveram aqueles finais felizes de história. Mas eu vou contar já já. Tem alguém me chamando de gata aqui, gente. É suspeita essa pessoa, viu? Muito suspeita essa pessoa. Quem mais aqui? Declarações, declarações e tudo mais. Isso aí, Renata. Tem gente aproveitando ali, né, para entrar e fazer declaração ao vivo. Tá bom. Depois eu vou passar meu contato para essa pessoa que tá aí, né, tentando fazer declarações. Olha, a tia Clema também tá aí, a avó Rosa continua conosco. Então vamos, né, vamos para nossa história. Ananias e Safira, eles combinaram uma mentira e infelizmente ficaram conhecidos como um casal de mentirosos da Bíblia. E o cenário aqui da história de Ananias e Safira é o Novo Testamento. E eu sempre falo aqui que é importante a gente notar, né, a gente compreender o cenário histórico, aonde está se passando a história. Então aqui nós já estamos no Novo Testamento, nós estamos no tempo em que Jesus já havia morrido, ressuscitado e voltado ao céu, estava já diante de Deus. E é importante a gente notar isso, esse cenário que estava acontecendo, porque quando Jesus ele ressuscitou, ele ficou aqui na terra por mais 40 dias, dando aos discípulos as instruções do que os discípulos deveriam fazer, como eles iam viver, porque na cabeça dos discípulos, Jesus tinha ressuscitado e ia viver o resto da vida com eles aqui na terra. Mas o plano soberano de Deus não era esse. Deus enviou Jesus para realmente viver aqui, ensinar justamente tudo que Jesus ensinou, mas Jesus entregou a sua própria vida por nós e ele foi o único que ressuscitou. Mas depois que ele ressuscitou, ele permaneceu só mais 40 dias aqui na terra, dando aos discípulos as instruções de como eles deveriam agir e fazer quando ele não estivesse mais aqui. E foi quando então Jesus voltou para Deus, para que Deus pudesse enviar para a terra o Espírito Santo, que é o que está hoje conosco aqui.
É o Espírito Santo que nos consola no momento de tristeza, de dor. É o Espírito Santo que nos conhece. Sabe, às vezes já aconteceu para você de alguém tá te falando alguma coisa e você pensa assim, nossa, parece que essa pessoa tá sabendo da minha vida, tá sabendo o que eu tô passando. É o Espírito Santo que faz isso, que revela, que mostra. Também é o Espírito Santo que revela a palavra de Deus. Quando nós vamos ler a Bíblia e às vezes não entendemos, nós podemos pedir para o Espírito Santo nos mostrar o que Deus está querendo nos transmitir com aquela mensagem. E era esse o cenário que estava acontecendo. Jesus voltou para Deus, Deus enviou o Espírito Santo e os discípulos continuaram fazendo, exercendo o ministério de Jesus aqui na terra. Então os discípulos andavam por muitas cidades, falavam do amor de Deus, as multidões acompanhavam os discípulos como acompanhavam Jesus. E em nome de Jesus, os discípulos também curavam as pessoas, os enfermos e até ressuscitavam mortos. A história até conta que a sombra de Pedro, por onde ele passava, muitas vezes curavam as pessoas, né? Curava as pessoas. E nesse cenário, a Bíblia nos conta a história no livro de Atos dos Apóstolos. Um nome sugestivo, né? Atos dos Apóstolos. No capítulo 5, nós encontramos a história de Ananias e Safira. Porque Ananias e Safira provavelmente foram um casal que ouviram os discípulos falando do amor de Deus, entenderam o amor de Deus para suas vidas, também começaram a fazer parte do que a gente chama da igreja primitiva, nesse tempo do Atos dos Apóstolos do Novo Testamento já. Quem mais está aí? Ai, olha que honra, gente! A pastora Melissa Teodoro, a esposa do pastor Ali Teodoro, está aí com nós. Um beijo para você. A Lineuza também, olha só, quem chegou depois, a live vai ficar salva. Hoje eu estou aqui contando a história de Ananias e Safira e falando aqui que justamente o cenário da história em que eles se encontravam é o início da igreja, a igreja primitiva. Então os discípulos continuavam fazendo, né, o que Jesus tinha instruído eles fazerem, as multidões se juntavam e nesse contexto, Ananias e Safira também entenderam esse amor de Deus e se juntaram a esse grupo e essas pessoas, eles se tratavam como uma grande família e se criou um costume entre eles que ninguém passava necessidade, todos se ajudavam, ao ponto que muitas vezes as pessoas que tinham propriedades chegavam a vender as suas propriedades e doar o valor para os discípulos para que fosse então esse valor administrado para que todos pudessem viver bem, para que todos, né, vivessem dignamente e não passassem necessidade. Existisse assim uma igualdade, digamos assim, né? Já pensou se isso acontecesse até hoje, né, gente? Muitos problemas de desigualdade social seriam resolvidos. Olha a minha cunhada Andréa Radez, que também tá aí, a minha mãe, a Adriele, que gente, quem tá chegando, todo mundo é bem-vindo aí. E eu tô aqui contando a história de Ananias e Safira e já falando então que nesse tempo de Ananias e Safira é o começo da igreja primitiva e então as pessoas justamente criaram esse costume de se ajudarem e eles viviam como uma grande família. Ananias e Safira, eles também tinham uma propriedade que eles resolveram vender. E eles venderam a propriedade e quando foram levar o dinheiro do discípulo de Jesus, eles combinaram entre eles a mentira que eu falei para vocês antes, que eles ficaram conhecidos como o casal de mentirosos da Bíblia, né? Infelizmente, eles reservaram, eles separaram uma parte desse dinheiro que eles venderam a propriedade. Na verdade, eles esconderam uma parte do dinheiro e eles levaram, entregaram para os discípulos, mentindo que eles estavam entregando todo o valor que eles tinham vendido a propriedade. Eu quero que você note aqui comigo algo nessa situação, nessa história aqui. Fique bem claro que Deus não exigia que ninguém vendesse suas propriedades e entregasse aos outros, né?
muito menos os discípulos. Eles não tinham inventado esta regra na época que as pessoas que tinham mais do que uma propriedade precisavam vender uma para ajudar os outros. Não foi nem algo que Deus instituiu, nem algo que os discípulos inventaram. Foi um costume que as próprias pessoas, por um gesto de generosidade, de amor ao próximo, começaram a praticar, fazer essa boa prática de muitas vezes doarem dinheiro, doarem valores para que todos pudessem ter uma vida digna. E é nesse cenário então que Ananias e Safira fazem essa venda por livre e espontânea vontade deles. Não havia necessidade nenhuma deles terem mentido o valor que eles venderam a propriedade. Eles poderiam ter vendido a propriedade ou não, se não quisessem. Eles poderiam ter, inclusive, ficado com uma parte, se eles quisessem ter doado apenas uma pequena parte como doação, não teria problema nenhum. Mas a grande situação dessa história de Ananias e Safira foi que eles resolveram mentir, eles combinaram essa mentira. Quando Ananias, então, chegou diante de Pedro e entregou para Pedro o valor, o Espírito Santo de Deus, aquele que eu contei antes para vocês, né, revelou para Pedro. Ora, a Vera também está com nós aí. Então, o Espírito Santo de Deus, nesse momento, revelou para Pedro que havia uma mentira ali. E Pedro então questionou Ananias sobre o valor dessa propriedade e ele manteve, né, a palavra como ele e a esposa Safira já haviam combinado. E foi assim que Pedro disse para ele que ele não estaria enganando os homens, mas que ele estaria enganando a Deus. E infelizmente Ananias caiu morto diante de Pedro. Sim, gente. Essa não é uma história que tem aqueles finais felizes, é uma história, talvez você vai achar um pouquinho mais forte, mas é sobre um assunto, né, que eu acredito aqui muito peculiar, né, muito assim sugestivo sobre a mentira. E diante da morte de Ananias, então alguns homens jovens que estavam por ali recolheram o corpo, sepultaram. E a história fala que 3 horas depois, Safira também chega diante de Pedro. Talvez ela tenha vindo encontrar o marido, né? E se precisasse, então ela ia confirmar a mentira. E foi quando, então, Safira contou a mesma situação para Pedro. Pedro também entendeu que estava havendo uma mentira e Pedro questionou ela do porquê que eles haviam combinado essa mentira. E Pedro contou então para Safira o que tinha acontecido com seu marido, porque ela não sabia que o seu marido já estava morto. E então Pedro disse para ela que em função, né, da mentira, o seu marido já estava morto e o mesmo iria acontecer com ela, porque eles não estavam mentindo para os homens, mas eles estavam enganando a Deus. E Safira também morreu. Então, Ananias e Safira morreram, foram sepultados. É claro que isso, gente, gerou naquela, né, digamos, naquela igreja primitiva, naquela grande família ali, um grande temor. E eu quero que você note aqui comigo que a diferença, né, do temor e do medo. Sim, a história de Ananias e Safira é uma história que nos leva, né, à reflexão, a um alerta de coisas que nós não devemos fazer. E que a mentira é algo que realmente desagrada a Deus. E que muitas vezes nós podemos até pensar que podemos mentir e enganar pessoas que estão ao nosso redor, mas que nós não conseguimos enganar a Deus, jamais. E Ananias e Safira então acharam que conseguiriam isso. E que eu já falei antes ali, né, sendo que eles não eram obrigados a fazer nada. Eu até acredito, gente, que no começo, de coração, eles tentaram, eles quiseram realmente vender aquela propriedade e fazer a sua oferta para ajudar. Mas talvez quando eles se deram, né, em conta do montante de dinheiro que era, o verdadeiro caráter deles, o que realmente estava dentro do coração deles, foi o que falou mais alto e fez com que eles retessem uma parte do valor e acabassem combinando essa mentira.
Tudo isso gerou um grande temor, né, nas pessoas que ficaram sabendo do que aconteceu com Ananias e Safira. E com certeza a intenção de Deus aqui não foi simplesmente causar um pânico, um pavor, um medo nas pessoas, mas um verdadeiro temor, porque o temor a Deus é o respeito a Deus, é verdadeiramente nós honrarmos a Deus, os seus ensinamentos, os seus princípios. Diferente do medo, né? O medo muitas vezes ele nos leva a fazer ou deixar de fazer coisas por medo, mas não por verdadeiro respeito e honra a Deus. E eu queria aqui, né, trazer um pouquinho essa história de Ananias e Safira para as nossas vidas. Vocês sabem, olha aí, a Mary também entrou, que a gente sempre, né, faz essa relação com os nossos dias hoje, com as nossas vidas, né? E eu acredito sim que a maioria, né, que está aqui comigo não deve gostar de mentira, né? Mentira é algo realmente que não é bom, que é algo que destrói, né? Acaba destruindo. Eu não vou dizer assim, talvez, que a mentira mate realmente fisicamente como matou Ananias e Safira, mas sim, a mentira pode ir matando, né? Destruindo princípios, valores, sentimentos, relacionamentos, amizades, né? Casamentos. E realmente a mentira, ela não agrada a Deus. E aqui, né, o tema dessa história de Ananias e Safira é essa mentira combinada por eles, e é um exemplo que serve de alerta do que nós não devemos fazer. E além deles terem então combinado essa mentira, como eu falei para vocês, que talvez no primeiro momento eles até realmente desejaram, porque eles estavam fazendo parte daquele grupo. E eu quero aqui dizer, né, talvez quem nunca na vida, já para tentar ser aceito num grupo, usou uma mentirinha lá, né? Talvez você, para ser aceito no grupo do trabalho, no grupo da faculdade, no grupo da escola, né? Até mesmo na vizinhança, você inventou uma mentirinha porque você queria fazer parte daquele grupo. Talvez Ananias e Safira, vendo que as pessoas estavam doando as suas propriedades, né? Quiseram fazer o mesmo para se enturmar, para fazer parte do grupo. E quem nunca, né, gente, talvez já tenha usado assim de uma mentira, ou talvez eu vou falar aqui de nós mulheres, que muitas vezes podemos comprar algumas coisas, né, talvez assim uns pares a mais de sapato, mas daí na hora da gente assim contar pro marido quanto que foi essa conta, a gente só tira um dígito assim da frente, né, a gente diminui um pouquinho o valor que foi gasto. Ou talvez você, homem que está aí me ouvindo, né, que fez um investimento aí para o carro e aí daqui a pouco passou um pouquinho do orçamento, você resolveu que não vai contar para a esposa, né, todo o valor que foi gasto. Enfim, gente, são assim tantas situações, sim, que no nosso dia a dia nós vivemos e que nós podemos cair, né, numa mentira, muitas vezes nem intencional, quando a gente vê já saiu, já mentiu, mas isso realmente desagrada a Deus, isso não agrada a Deus. E algo que no Evangelho de João, também no Novo Testamento, na Bíblia, nós encontramos um versículo que nos diz, em João 8, capítulo 8, versículo 44, que Satanás, ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Eu sei que a gente não gosta de falar sobre Satanás, a gente prefere falar só de Deus, do amor de Deus, mas nós precisamos entender que existem esses dois caminhos, existe o bem e existe o mal, e que realmente o pai da mentira, né, é Satanás. Então que nós possamos optar nas nossas vidas em sermos filhos de Deus, né, e não sermos filhos desse pai aí da mentira. E nós possamos, no nosso dia a dia, na nossa vida, sempre, né, nos cuidarmos, estarmos atentos, porque para Deus não existe assim a mentira, a mentirinha, o mentirão, né? Para Deus não existe o pecado, o pecadinho, o pecadão. Para Deus a mentira é mentira, né? O pecado é pecado.
Então eu sei que talvez uma mentirinha que às vezes a gente pensa, isso não é nada, e tem mentiras que daí podem, né, justamente prejudicar muita gente e tal, mas, gente, é tudo mentira. Para Deus isso tudo é mentira, é tudo pecado, e nós devemos realmente, né, não fazer assim como Ananias fizeram. E eu quero dizer aqui também para vocês lembrar sobre uma outra personagem da Bíblia que diferente, completamente diferente de Safira, a esposa de Ananias, que foi cúmplice dele. E aqui também fica algo para nós nos dias de hoje. Talvez você não é a pessoa que minta, mas você é muito amigo de alguém que mente. Você é cúmplice muitas vezes da mentira do amigo. Sabe, às vezes talvez você diz assim, eu vou dormir na casa do fulano, e na verdade não vai fazer outra coisa, mas aí o fulano é teu cúmplice, se a mãe ligar, né, e perguntar. Então, gente, é tudo mentira. Você também não pode ser cúmplice dessa mentira. Eu tô aqui tentando, né, até dar uma risada, transformar essa história de uma maneira mais leve, né, gente? Mas o assunto é sério, é muito sério. Então, nós temos que ter cuidado que Safira foi cúmplice com Ananias e ela teve o mesmo fim que ele. Mas lá no YouTube eu tenho uma história, na história de Abigail. E Abigail, gente, ela decidiu, diferente de Safira, ela não foi cúmplice do seu marido Nabal, que era um homem que mentia, um homem que enganava, um homem muito orgulhoso, soberbo. Ao contrário, ela, inclusive a Abigail, ela foi, que o marido nem soube, ela foi consertar os erros do marido, né, ajeitar para livrar Nabal de ser morto, todos os homens da sua casa. Se você ficou curioso aí para saber a história de Abigail, que teve uma atitude diferente de Safira, confere lá no YouTube, o link tá aqui na bio, que eu tava explicando antes no começo da live. Aqui na bio do Instagram tem um link que vai te levar lá no YouTube, onde tem várias histórias de vários personagens da Bíblia para você conhecer também. Então eu quero ver mais quem que tá aqui. O Ricardo continua aqui, a Dani continua aqui. O Ricardo tá pedindo que ele quer solicitar, que ele quer participar do vídeo, Ricardo. A gente vai combinar, pode deixar que nós vamos transformar essas lives assim, elas vão ficar cada vez mais legais, sabe, gente? Hoje nós tivemos a surpresa, aí nós vamos ter convidados, já pensou, vou ficar muito chique esse negócio. Gente, olha só, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. E também eu quero falar que eu não faço ideia de quanto tempo a gente já tá essa live. Vocês já sabem desde semana passada que eu tenho um reloginho aqui na cozinha, né, pra me olhar. Então já são exatamente 10h30, mais ou menos o tempo aí que a gente, né, tem preparado para isso. Então eu quero finalizar a história de hoje de Ananias e Safira, né? Essa história que infelizmente não teve um final feliz, nos serve de alerta e de algo que nós não devemos praticar, que é a mentira, algo que desagrada a Deus. Mas eu acho que é muito melhor, ao invés de nós falarmos de mentira, que então a gente fale de verdade. E muito melhor, um caminho que vai nos fazer a deixar a mentira é nós seguirmos a verdade, é nós praticarmos a verdade. Olha aí, ó, tem gente mandando coraçãozinho, beijinho também. Então eu quero te convidar a isso, a seguir a verdade, a conhecer o caminho da verdade, porque isso vai te ajudar a deixar a mentira, né? Nos ajudar, eu me incluo sempre aqui também. E em João, no mesmo evangelho de João, que eu mencionei já antes, dizendo quem é o pai da mentira, o próprio Jesus, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também Jesus diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, um grande segredo para a gente deixar a mentira é nós conhecermos a verdade e praticarmos a verdade. E aí eu te convido para você ler o Evangelho de João, que é um lindo livro da Bíblia também, que fala muito sobre isso, porque nós temos aí o amor de Deus hoje nas nossas vidas. E ainda eu quero terminar a live dizendo para você que não se preocupe, né? Que, olha só, eu quero te convidar a imaginar se Deus fizesse como ele fez para Ananias e Safira, né? Que já pensou se Deus saísse por aí matando os mentirosos hoje em dia, né? Assim como Ananias morreu, Safira morreu diante, né, de Pedro.
Já pensou se Deus, né, saísse por aí hoje matando pessoas que mentem? Uau, gente, essa é a parte do uau que eu preciso dizer, né? Talvez a gente haveria, assim, muita gente morrendo sem muita explicação e seria pela mentira. Mas graças a Deus, eu tenho uma boa notícia para te dar, que isso não vai acontecer. Porque o que aconteceu com Ananias e Safira foi que eles não reconheceram a mentira, o pecado que eles cometeram. E hoje nós temos justamente pelo amor de Deus e através de Jesus, nós vivemos num tempo da graça, da misericórdia. Nós podemos, mesmo que nós mentimos, nós podemos nos arrepender da nossa mentira, confessarmos a nossa mentira, que nós não vamos morrer por causa da mentira, como aconteceu com Ananias e Safira. E nós então podemos transformar, né, a nossa vida e justamente conhecendo a verdade, o caminho da verdade, que é Jesus. E eu quero agradecer aí, nossa gente, hoje muitas pessoas participaram, olha só, comigo até o final agora. E essa live então vai ficar salva. Eu espero que vocês tenham gostado da história de Ananias e Safira. Vocês podem também aí durante as lives fazer algum comentário sobre esses personagens. Daqui a pouco vocês sabem algum detalhe da história que eu não contei aqui. Vocês podem contar aí também, me ajudar, interagir. A live vai ficar salva, daí lá nos comentários também vocês podem outro dia que vocês lerem a história, né? Eu já falei aqui que essa história está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Você pode ir lá um dia estudar e você aprendeu algum detalhe. Escreve ali nos comentários, não tem problema. Pode deixar ali. Eu seguidamente estou olhando, né, durante a semana ali os comentários, quem que está visualizando as lives. E estou bem feliz com a participação de vocês aqui. Então, gente, por hoje era isso. Que vocês tenham gostado desse Nós na História. Um beijo aí pra vocês, todo mundo que tá mandando, então, coraçãozinho também. Um beijo. Até a semana que vem, né? Terça-feira, 22 horas. E também vocês podem começar a sugerir personagens, né? Para mim, estudando aí os personagens da Bíblia. O Vitor acabou de entrar, gente, no finalzinho. O Vitor vai estar salvo, tá terminando. Você pode depois ouvir a história de Ananias e Safira. O Vitor de Cachoeirinha, né? Porto Alegre, Cachoeirinha. Gente, muito obrigada pela participação. Um beijo para vocês. Vou tentar salvar, né? Que essa é a segunda vez, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Um beijo. E uma boa noite para todos, até terça-feira que vem, se Deus quiser. Beijo! Essa hora, gente, sempre aquela que a gente clica, pensando que realmente vai terminar, e não termina.